Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas. Olá, muito boa noite. Começando mais um Cruzando as Conversas. E eu, Cláudio Andrade, vou conduzir o Cruzando as Conversas durante toda essa semana até sexta-feira. Vou estar aqui no Cruzando as Conversas com vocês. Lembrando que o Cruzando é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também da Colombo, estruturas para eventos e agora também para fretes e cargas. Na primeira parte desse programa, a gente vai ter uma entrevista com o Vicente Bogo, ex-deputado federal e também ex-governador aqui do Rio Grande do Sul. Ele vai falar sobre o projeto Testagem pela Vida. E na segunda parte do Cruzando desta segunda, falaremos sobre o tratamento precoce ganha frente parlamentar. E para discutir esse assunto comigo, teremos o deputado federal Biratã Sanderson, a vereadora Fernanda Bart, o vereador Matheus Gomes e a vereadora Karen Santos. Bom, vamos começar falando então, antes de pedir para o doutor Vicente Bogo se apresentar, vamos falar um pouquinho sobre o total de mortes por Covid no Brasil, que já passou dos 408 mil. 408 mil. Mais 983 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados oficiais, dados do Ministério da Saúde. O número eleva o total de óbitos provocados pelo coronavírus para 408.622. Os casos confirmados da Covid-19 somam 14.779.526, segundo o balanço fechado às 5 horas desta segunda-feira, sendo 24.619 diagnosticados contabilizados somente nas últimas 24 horas. São Paulo é o estado com o maior número de mortes, 92.172 vidas perdidas para o coronavírus. E casos confirmados, 2.926.516 de Covid-19. Minas Gerais é o segundo estado com o maior número de casos e o Rio de Janeiro vem aí com o maior número de óbitos, 44.897. E hoje o ex-deputado federal e ex-vice-governador do Rio Grande do Sul, o Vicente Bogo, vai falar sobre a proposta Testagem pela Vida, que pode ser uma solução para diminuir os números que eu já falei, contabilizados pela Covid-19. Muito boa noite, Vicente Bogo. Quero, antes de a gente entrar no assunto propriamente dito da proposta Testagem pela Vida, vamos falar um pouquinho da sua trajetória para o pessoal que está em casa, ex-deputado federal, ex-governador do estado. O que mudou da sua época para hoje? Muito boa noite, muito obrigado pela presença, doutor Vicente Bogo. Boa noite, Cláudio, boa noite a todos. Um prazer muito grande, muito obrigado pelo convite. Os mais antigos, mais velhos que eu, né, me conhecem, não é uma parte. Mas eu conheço. Mas os mais jovens, poucos, não é? Porque eu estou já afastado de processo eleitoral e de debate político já há algum tempo, né? E com isso a gente vai ficando em condição de andar anônimo, né? Mais anônimo, né? Mas de qualquer maneira o fato de eu ter deixado de participar da eleição, de me envolver em debate político, não me tira a responsabilidade de me envolver com os temas que afetam todo mundo e que eu também, como cidadão, circulo e sou sujeito a ser contaminado, ou não fui até agora, pelo menos, né, ou sou assintomático, não é? Você já foi vacinado? Não fui vacinado ainda não. E de modo que eu venho acompanhando e já, né, sobretudo do ano passado para cá, junto com outro grupo de liderança, empresários, estruturamos um movimento que chamamos de Reage Brasil, preocupado com a soberania nacional, preocupados com a democracia, porque desde já há alguns anos para cá tem um conflito, uma divisão muito forte na política no Brasil, né? E preocupados com a paz social, porque várias vezes chegamos muito perto de haver com risco de ruptura, né? E às vezes de ruptura até mais séria, porque quando veio a Covid, também o problema da necessidade das pessoas põe em risco o patrimônio, não é? Porque às vezes a pessoa está necessitada, não tem mais de onde tirar, não tem comida. Podia ter ocorrido, não é? Saques e... A saúde passa pela saúde econômica. Então, digamos assim, por essa razão, de algum modo, eu me envolvi agora na discussão com médicos, com amigos, com empresários, com lideranças, particularmente no trabalho que eu estou fazendo com a colaboração indispensável, senão não teria conseguido construir, do Sr. Gilson Silveira, que
que é o CEO, que é o diretor da rede da Dr. Med, né? Que tem também convivência na área de saúde, me subsidiou com muitos elementos. Enfim, então, por essa razão, eu estou hoje um pouco no debate e trazendo essa discussão. Não é por outro motivo, porque eu não sou, né? Não tenho mandato, não estou interessado não ganho dinheiro nisso. Mas isso que é importante, eu acho que isso é interessante. Não estou querendo comprar e vender nada, comissionamento de ninguém. Sim, é uma preocupação comum como cidadão. É uma obrigação moral, ética minha, em função de mais de 30 anos, quase 40 anos de política que eu convivi, trabalhei, atuei, não é isso? Agora, para quem não me conhece, é claro, eu sou nascido em Santa Catarina, né? A maioria não sabe. Criado lá no interior, família grande, na agricultura. Cidade de Santa Catarina? Rio do Oeste, Santa Catarina, perto de Rio do Sul. 100 e poucos quilômetros para lá de Lages, quem vai daqui, Vacaria, Lages. Porque o pessoal conhece mais o leste aí das praias aí de Santa Catarina. Mas tem Alto Vale do Rio Itajaí-Açu. Tem toda, muito bem. Alto Vale. Mas eu saí aos 12 anos de casa, fui ao seminário, estudar para ser padre, era a minha ideia de criança, era meu sonho de criança, ser padre. Fiquei 10 anos no seminário, né? Acabei depois entendendo que o meu caminho devia ser outro, mas ali eu aprendi muito, aprendi disciplina, né? O estudo, a formação, me deu condição de sublimar tantas coisas que a maioria se reflete muito, se estuda gasta a vida e o dinheiro, sim, não é isso? Né? Na bebida, no cigarro, na festa, né? E eu sempre dediquei a minha vida ao estudo e ao trabalho, não é isso? E ao prazer de viagem, de conviver com a natureza, curtir algumas amizades e tudo mais, normal, socialmente, mas não em vícios, né? Zero vício, felizmente, né? Então, isso me deu a condição de aproveitar melhor o meu tempo, né? Mas devido àquela ajuda. Eu vim ao Rio Grande do Sul em 1978, né? Em janeiro de 78, para Santa Rosa, onde me fixei, e dali iniciou-se uma carreira política mais tarde, depois que eu saí do seminário. Aí o pessoal me perguntam, mas qual é a minha profissão? Eu sou professor, me preparei para ser professor. Sim, claro. É isso? Né? Hoje o seu juiz vai me dizer assim, tá, mas qual é a tua profissão? Não, eu sou professor e político, né? Alguém se apresentar como político hoje em dia é arriscado. Nós vamos chegar lá. Há uma desconfiança, há uma dúvida. Será que é tudo meio igual? É ou não é? Nós vamos chegar a política lá. No sentido de que a gente tem essa raiz, não adianta, depois que se envolveu e a gente se preocupa. Né? Eu hoje falo mais da pedagogia política, faço mais pedagogia política do que a política em si, mas a política é da natureza do humano, né? E só que ela é compreendida mais como para o político, aquele que está na representação pública, não é? Normalmente. Enfim, depois em Santa Rosa, eu estudei, fiz minhas faculdades, depois fiz minhas pós-graduações, e fui candidato a vereador em 82, fiquei suplente. Em 86 fui eleito deputado federal constituinte. Então, a minha grande obra na vida foi participar da Constituinte, eu diria assim, mais que qualquer outra coisa. Porque eu ajudei a fazer a Constituição brasileira. Tem pelo menos 32 das minhas propostas que foram aprovadas, estavam aprovadas dentro da Constituição. Tantas outras eu consegui aprovar cedendo a emenda, a proposta para um terceiro que apresentou e ficou com mérito, mas que eu sei que era trabalho que eu construí, mas eu estava lá para ajudar a fazer o melhor. Então, trabalhei de todas as formas que eu pude criar na minha juventude. Eu era um dos 5 mais jovens constituintes na época, então eu fui eleito com 29 anos. Nem tão novo assim, mas novo, deputado federal constituinte aos 29 anos, sem a experiência concreta, 2 sessões de Câmara de Vereadores, era tudo que eu tinha. Né? E já foi para Brasília, já trabalhando no Congresso. Levando lá. Aí eu fui conhecer lá aquelas figuras históricas que eu via falar, que eu via as entrevistas. Né? Conheci, não era constituinte, mas depois foi ministro, o Paulo Brossard, ministro da Justiça, depois do Supremo. Lá eu encontrei Jarbas Passarinho, que tinha sido ministro da Educação, o Roberto Campos. Fui colega do Lula, do Genuíno, não é isso? Enfim, então eu acabei convivendo com a diversidade. Fui conhecer o pessoal também, ali, ex-ministro, ex-governador de vários estados. O Covas, o Fernando Henrique, o Richa do Paraná. Né? Então, nos primeiros tempos, eu
até me sentia um pouco intimidado, porque quando íamos numa entrevista, num debate, eles falavam de como é que era a convivência com Getúlio, com o Jango. Sim, mais antigo eles ainda. contavam a história, e eu não vivi, ainda. né? Agora o senhor pode contar a história, agora, fazer parte da história. E eu me lembro que um dia eu pensei comigo, tá, mas me dá 4 anos para mim, que depois nós vamos que eu ver. vou também conversar, claro, porque o que eu tinha lido e tudo, depois eu fui vendo nas conversas que era um pouco diferente de quem conviveu, né? Sim. E ele, como era muito intenso, ficava observando mais, né? Aqueles 18 meses da Constituinte, especialmente, digamos, foi uma aprendizagem forçada, né? Eu me lembro. Em alto grau. Era debate em cima de debate, exaustivos. Foi bem interessante. E aí, da Constituinte, eu voltei, acabei aceitando depois ser vice-prefeito com os Marterra em Santa Rosa, candidato, vencemos lá. De lá vim ser vice-governador com Antônio Brito. O episódio que marcou todo mundo que comenta comigo é o fato que o Brito acabou viajando, né, antes de eu terminar o mandato, e eu fiquei sozinho ali, né? Então eu passei o governo para o Lívio Dutra, né? Numa ocasião em que até haviam decidido não passar os que viajaram. Sim. Mas eu resolvi uma atitude muito simpática, fazer o rito e tal. Sim. Então, marcou talvez mais aquilo que todo o meu trabalho. Bom, aquilo foi marcado como uma atitude muito diplomática do senhor. Então, e depois disso, eu voltei a estudar, né? Isso foi fazer mais, digamos assim, aprofundamentos e etc. Aí, trabalhei depois na Alcergas, né? Liderei a organização das cooperativas para recuperar o cooperativismo no Estado. Dei origem ao SESCOP, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, veio tudo dentro de uma medida provisória criada pelo Fernando Henrique a partir de uma sugestão minha, que foi o RECOOP, Programa de Revitalização das Cooperativas Agropecuárias, né? Depois saí dali, fui ajudar a eleição da IEDA em 2006, não é isso? Aí eu queria ser candidato ao Senado em 2010, no final puxaram o meu tapete, eu tinha uma eleição muito favorável naquele momento. Coisas da política. Acontece, né? Depois eu trabalhei com o governador Sartori 4 anos aqui no CODESUL, no Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul, que representa os 4 estados, os 3 do Sul, mais Mato Grosso do Sul, nas relações internacionais, nas relações interestaduais, né? Trabalhei ali, ao final depois veio o novo governador, eu saí e no último ano, né, ano e poucos meses, eu me envolvi com a tentativa de exportação de commodities, não é isso? Soja, a carne, açúcar, etc. Tal, né? Mediei algumas dezenas de negócios, até grandes, mas, para falar a verdade, não se concretizaram, não é isso? Porque não é tão fácil, com pandemia, com tudo, especulação. Sim, isso foi em 2019 ali, né? Eu comecei em 2020, né? 2020, na verdade. Comecei em 2020 até agora, né? Aí pegou bem a pandemia, né? E eu agora estou, de alguma maneira, começando a reduzir essa minha... não digo esse meu interesse, mas esse meu empenho ali, né, para voltar a fazer algum trabalho mais de reflexão, porque todos os meus amigos na volta estão me dizendo assim, olha, tá tudo irracional, está precisando começar a refletir melhor. E eu me dediquei os últimos 20 e poucos anos a estudar a questão da problemática humana. Por que as pessoas se comportam de tal maneira? Por que nós estamos num ambiente cada vez de maior esquizofrenia, neurose, de sofrimento, de agressividade? As pessoas matam por nada. A vida, banalizaram a vida. A gente vê que as pessoas já não têm mais um sentido da vida como já houve num outro tempo. O passado é passado, não se volta a ele. Mas é verdade. Se deve aprender e fazer o passo de qualidade. O senhor, por exemplo, foi político, foi ex-deputado federal, ex-vice-governador, e isso deveria ser normal, mas, por exemplo, não tem no Sul também, graças a Deus, a gente não tem nenhuma acusação grave, como a gente vê no Rio de Janeiro, ex-governador preso e tal. Deveria ser uma coisa normal, mas hoje em dia não vai mais do que obrigação. Mas hoje em dia parece que salta aos olhos uma pessoa que passa pela política, né, como tem que passar, assim. A primeira coisa que um político tem que fazer é representar para um cidadão o que eu chamo da pedagogia política. Ele tem que ser exemplo. Austeridade, né? Tem que ser exemplo, não é isso? Porque não adianta, o exemplo faz a criança de pequena, ela vê o exemplo dos pais, não é isso? O aluno vê o exemplo do professor, e assim por diante. E depois ele vai observando como acontece na sociedade. Então, o exemplo é talvez uma das questões mais importantes, não é isso? Na referência e na ação política. Depois tem que ter a inteligência política de construir as soluções para o seu momento.
Eu não sei se no caso aqui... Eu vi que o senhor trouxe umas anotações, tem uma carteira de identidade aí, gostaria que o senhor explicasse. Não, é porque você sabe que eu uso papel para os dois lados, né? Sim, então, quando eu já usei não serve aquele papel que eu vou jogar fora, né? Não, mas pera, ainda dá para escrever, né? Então eu escrevi de um lado, aí faltou papel. É que nem aquela história antiga, né? Eu me contava, quando era criança, que o diabo ficava no fundo da igreja, olhando, cuidando das pessoas, enquanto tinha a missa, eu era católica, né? Católica. E que daí, diz que quando acabava o papel, o diabo esticava o papel, né? Para continuar escrevendo os pecados dos caras. E eu estou usando o verso, antiverso, economizando, depois, né, descartar o que a gente, né, usou ao máximo possível, né? Não jogar fora, cortar a árvore e não jogar fora. Né? Também nisso a gente ajuda a natureza. Então tá bom. Cada um economizando uma folha de papel, quantos milhões nós economizamos? A gente não economiza, é verdade. É valor. Mas de fato, eu gosto, por hábito, de seguir uma lógica, uma sequência, né? Então, eu sou... quando eu leciono é a mesma coisa, né? Eu crio um roteiro, e vou seguindo, não é isso? Fique à vontade. Para aproveitar. Mas não... Eu estou curioso para saber sobre a questão da testagem pela vida. Mas a nossa conversa não precisa ser assim tão professoral. Por favor, fique à vontade. Mas vamos dialogar e você me interfere quando quiser, é claro, porque eu sou mero convidado aqui, eu tenho que considerar. Então, como eu estava dizendo, né? Bom, eu não pretendo ensinar ninguém, né? Não estou aqui para ensinar padre, rezar missa, nem nada. Mas eu tenho uma vivência e tenho contatos e a gente vai vendo de um, vendo de outro, olha o que acontece, olha a notícia. E tá hoje há um impasse, não há um impasse no tema da Covid? Há um impasse. É verdade. O que fazer? A única solução que todo mundo está vendo é vacina. Mas a vacina vem aos poucos, não é isso? E estão morrendo as pessoas, as contaminações estão continuando, não é isso? E mesmo depois que terminar de vacinar todo mundo, quem disse que vai acabar o vírus? A vacina não vai acabar o vírus, honestamente, na minha modo de ver, não vi nenhum cientista dizendo que a vacina vai acabar o vírus. A vacina dá uma certa imunidade ao vacinado, aumenta os anticorpos e quando ele tiver contato com o vírus, ele tem resistência àquela contaminação. Eventualmente ele vai ser até assintomático, eventualmente ele vai ter algum sintoma e alguns casos que a vacina não fez a proteção adequada, vai desenvolver o vírus ainda assim, correto? Ou seja, a circulação do vírus vai continuar mesmo que todo mundo tome a vacina. Esse é o fato. Senão não teríamos mais vírus da gripe, da influenza, da H1N1 e de tantas outras coisas, correto? Tá? Então, é importante que está vindo a vacina. Sim. E queremos que venha mais rápido, se der. Está todo mundo brigando pelas vacinas, sabe como é que é, né? Quando tem mais garfo do que bife no prato, a briga é feia. Né? É verdade. Hoje essa é a realidade da vacina. Por mais que a gente tenha um programa de vacinação já centenário. Só que sem a vacina, fica difícil. Não vai. E nós estamos indo comparativamente ao mundo não tão mal assim, com todo respeito, e eu não estou para defender nenhum governo. Sim, aí tem aquela questão que diz, não, mas é compatível ao 5º país do mundo que mais vacina. Tem país que nem começou a vacinar ainda. Né? E mesmo os que estão produzindo a vacina não estão com muito mais vacinado do que nós. É só pegar a Alemanha. A Alemanha tem a Pfizer, que produz a vacina, e a Alemanha não pode tomar uma decisão. Primeiro a vacinar a nossa população, depois vamos... Não, está lá dentro do acordo da OMC, aliás, da Organização Mundial da Saúde, né? OMS, passando vacina para outros países também, o que eu acho que é uma coisa importante, também diplomática e tudo mais. Né? Então, primeira coisa é isso. Não temos horizonte de controle do vírus. Não sabemos quem é que está passando o vírus por aí. Esse é o maior problema. Né? A minha proposta parte desse pressuposto. Se eu não sei quem está contaminando, a contaminação vai continuar andando. Mesmo que ela possa reduzir, né, a sintomatologia depois da vacina, correto? Mesmo que não temos esse controle. E, além disso, ainda chegamos ao absurdo, com todo respeito, né, de um debate fajuto, né, de científico ou não científico, porque não existe, naturalmente, uma medicação produzida ainda para tratar a Covid. Né? Eu vi uma notícia que a Pfizer estaria sujeita até o final do ano ter um comprimido para tratar de Covid, certo?
Mas não existe um remédio específico para a Covid, não existe. Agora, eu nunca vi a ciência dizer o seguinte, olha, tem um cara ali que está começando a aparecer um problema, uma doença. Vamos ver o que vai acontecer. Não vejo lógica no fato de que alguém apresentou um sintoma de Covid, testou, tem Covid, vai para casa, vamos esperar ver se agrava, tu vem para o hospital, se não agrava, tu aguenta no osso aí. Não é lógico. Ainda mais quando se sabe que no Brasil e fora do Brasil houve vários municípios no Brasil, inclusive, a utilização de soluções alternativas, de medicações já existentes, que de algum modo, se não fazem a cura, tem reduzido a baixa hospitalar, a internação hospitalar, e reduzido, em muitos casos, os efeitos dos sintomas, não é isso? Tá? Então, eu não estou aqui para defender um tema precoce. Essa coisa do precoce já virou estigmatizado, na verdade. Pois é, mas a própria testagem ali é uma questão considerada fundamental, mas o próprio governo federal não leva muito a testagem. Porque nós temos que ser criativos em alguma coisa. Vamos concordar que se for fazer a testagem da população, isso tem um custo. Sim. Correto? Dependendo do modelo da testagem. Sim. Né? Eventualmente pode ter teste de um tipo, de outro. Tem vários tipos de testes mais hoje. Mais caro, mais barato. Digamos, o considerado mais ideal, né? O seu Gilson que está me ouvindo aí, né? Sempre diz assim, que é ouro, né? Que é o padrão ouro. Sim. É o chamado teste de RT-PCR. Sim. Não é isso? Porque exato. Mas tem outros que estão próximos de 98%, 99%, 100%, quase 100% de segurança simples, que são testagens com resultados em 15 minutos. Esse que eu tenho que coletar e mandar lá no LACEN, por exemplo, na URGS, para fazer o teste, está levando de 2 a 10 dias, dependendo do período. Não é isso? Se agora começar a fazer uma testagem mais ampla, eu não sei se eles têm estrutura para dar a resposta logo. Se eu imaginar pelo pior, não é nada contra o LACEN, se eu imaginar pelo pior, o camarada já tem o sintoma, eu faço o teste, não é isso? Coleto. Ele vai ter a resposta daqui a 10 dias, ele já está com sintomas, significa que ele já está entre o 3º e 6º dia, certo? 10 dias depois, 15 dias, já está entubado. Sim. Se já não foi pior. Sim. Correto? Então, não adianta fazer testagem desse tipo. Testagem de 10 dias, ela não vai salvar o problema. Correto? Porque só fala, mas é evidência, mas se ele relata que está todo sintoma, etc., tal, eu vi que quase todo mundo reconhece, opa, isso aí tem Covid, não é isso? Tais e tais sintomas já caracteriza a Covid. Outros caracterizam a gripe, outros outras coisas e tal. Sim, sim. E tudo mais. Então, nós estivemos pensando na seguinte direção, veja bem, o lockdown. O lockdown dá uma ajuda, tem dado uma ajuda no sentido que paralisou, está todo mundo em casa, ninguém circula, vai circular ali dentro, né, da casa, na volta e tal. Mas ninguém parou totalmente. Os ônibus continuaram circulando. A testagem identificaria quais focos da doença. Então, a primeira parte da proposta é assim, então, nós devíamos pensar na hipótese de fazer a testagem. O teste geral da população, se possível. Por que geral? Porque então não fica nenhum de fora contaminado sem que você saiba contaminando. Não é isso? Se você aplica o teste, rápido, deu positivo, mas ainda não tem sintomas, significa que ele está no 2º dia, 3º dia, né? Tá no 1º dia, né? de contaminado, não é isso? E você, então, isola aquele, vai para casa, não é isso? Mas não vai para casa, já vou te dar um protocolo, né? Uma profilaxia, vamos chamar assim, o identificado não, vou dar já um tratamento. O tratamento o que é? Reforço da imunidade, que é uma tese que eu tinha levantado em agosto do ano passado, e até sugerido ao governo do Estado que considerasse de adotar uma medida de reforço da imunidade, porque qual é o problema? Quem é que são os mais suscetíveis? Aqueles chamados grupo de risco, né? Se fizesse um reforço de imunidade, aí a medicação está aí, ninguém questiona. Vitamina C, vitamina D, complexo vitamínico, zinco e tal, não é isso? Mas se o cara foi verificado que ele está contaminado, não tem sintoma, só vai acrescentar uma coisa, além do fortalecimento da imunidade, dá um antiviral. Ponto, fica em casa. Né? Agora, aí tem que ver com quem ele contatou no período recente, porque o teste vai me dar essa chance de eu identificar com quem ele se relacionou 2, 3 dias antes, chamados contactantes.
Quando eu identifico esses contactantes, a primeira coisa que eu faço, testo eles imediatamente, antes de todo mundo. Vai ver que tem algum dali que já esteja contaminado. Sim. Se nenhum aparecer contaminado, eu dou, então, a profilaxia preventiva, reforço da imunidade. Essas 3 coisas que não é nada, nem preço absurdo, não é isso? É verdade. Vitamina C, vitamina D, não é isso? Teria que pegar sol, na verdade, né? E complexo vitamínico com lá. A ivermectina, essas coisas, não vamos polemizar, né? Há muita controvérsia sobre isso, eu não vou fazer uma defesa de um medicamento A ou B, porque não é a minha finalidade. Sim. Só estou falando o seguinte, não há ciência que possa dizer que se alguém tem um sintoma, tem que esperar que o sintoma comprometa completamente as condições do paciente. Né? Pois é, a gente tem a situação, a gente tem a situação de quem defende e não defende, tem a situação da ciência e tem a situação também da autonomia médica. Claro, não. Isso tem que dar toda a autonomia médica. Não, eu não posso imaginar diferente. Sim. Eu não quero dar nenhum protocolo para nenhum médico. Eu só estou dizendo, se nós fizermos a testagem antes, e quero falar um segundo ponto da testagem, porque depois eu quero falar do ponto de quem é que banca essa conta. Eu ia perguntar de onde é que pode sair, quem sabe iniciativa privada. Me ajuda a lembrar disso, mas deixa eu só voltar atrás para falar, como é que eu ia dizer da testagem, não é isso? Veja só, eu até aqui no meu, vou chamar de documento, enfim, na minha reflexão, né? Ouvindo as inúmeras ponderações, estou sugerindo que faça teste quinzenais por 3 meses. Porque então você capta todo mundo na primeira, mas pode ter escapado algum. É que nem vacina de inverno, não é isso? Nem todo mundo vai tomar, não é isso? Se fizer agora a testagem... Como é tradicionalmente. Para fazer testagem, pouco provável. Aqui no Sul mais ainda. Pouco provavelmente uma testagem tu vai pegar 100%, certo? Sim. Há uma dificuldade. Sim. Né? Então, quando você faz o teste, só o seguinte, se você esperar 15 dias, se tiver alguém ainda, né, vai continuar desenvolvendo e aparecendo casos sintomáticos e, eventualmente, até com baixa hospitalar. Não é isso? Vai reduzir muito. Só com uma já dá para dar uma bela de uma reduzida. Mas se fizer por um período, você vai limpando aquilo. É como se fosse fazer uma decantação, né, da contaminação. Me surpreendeu hoje porque eu vi agora à tarde, né, um pronunciamento do primeiro-ministro da Inglaterra dizendo que vai fazer a testagem a cada 3 dias para toda a população. Perfeito. Se nós pudéssemos fazer isso, não tem situação melhor. Por quê? Porque o sintoma vai aparecer de 3 dias depois, correto? Então, ele sempre captaria o contaminado antes do sintoma. E, então, daria a mínima chance desse aí ser um distribuidor, não é isso? Um contaminador involuntário, não é isso? Naturalmente, sim. Não é isso? Tá? Então, eu penso que se a gente puder ir para o caminho da testagem, você tem que pensar em fazer uma testagem em período mais curto. Mas digamos que em dificuldade de tudo que é tipo, que seja de 15 em 15 dias, 3 meses como referência ideal, 2 meses, não é isso? Talvez, hoje eu estava pensando, talvez pudesse ser pensado progressivo. Hoje, 1 semana, 10 dias, não é isso? Aí tu vai alargando um pouco o período para fazer umas 4 a 6 testagens, não é isso? Isso seria um ponto importante, não é isso? Testes tem vários aí, preços dependem de volume, de quantidade, negociação, importação ou não, tem produção no Brasil. Não é um problema, né, encontrar isso aí. Pode ser feito tudo no LACEN, se ele te der conta de fazer análise, mas não pode esperar mais que 48 horas, entendeu? Ou menos. Sim. Por isso que o ideal é teste rápido. Eu não estou querendo tirar nada de ninguém, não é isso? Sim. O teste é rápido. Agora... vamos lá, eu até trouxe aqui, olha, para você ter uma ideia, ó. Isso aqui é um teste rápido, ó, tá? Teste rápido, tá vendo? Esse aqui como se compra em farmácia. Aqui tem aquele negocinho que o camarada vai ali, pega ali, no nariz. Né? Que nem precisa fazer, hoje eu aprendi que não precisa fazer como estavam fazendo, que põe lá no fundo, não. Diz que o camarada dá uma suada, né? Dá uma suada ali, daí pega ali. Mas para a maioria da população também não é um teste barato. Aí olha aqui já está o reagente, sim, né? Aí põe aqui, sim, né? Tampa, né? Isso, naturalmente. Aqui tem a cartela, vai pingar, 14, 15 minutos tem a resposta, etc. Tal. Entende? Eu não sei os preços das coisas no mercado. Sim. Eu até tenho uma referência, mas como as farmácias estão
estão fazendo. Elas, eu não vou falar de preço aqui para não criar uma briga. Enfim, né, um mal-estar, não é isso? Porque eu compreendo como as coisas funcionam, como é que é o mercado, não é isso? Tá? Mas se o governo comprasse uma quantidade grande, certamente os preços, né, vão ficar lá embaixo. Agora, e o resultado o que fazer com o resultado dessa então, testagem? Veja bem, se eu faço a testagem, identifiquei ali entre 100, 8, 10, né? Nós já temos no Rio Grande do Sul confirmado quase 1 milhão de contaminados, não é isso? Sim. Alguns já passaram, né? Mas foram registrados. Sim, a gente tem uma 900 quase 1 milhão. 900 tá, mas e os assintomáticos? Quantos são? Pois é. Sempre se falava que uma boa parte era assintomática. Sim. Especialmente criança em período escolar, né? Que já estão naquela idadezinha maior, não muito pequena, né? Que talvez possam ser hoje o vetor mais importante de contaminação, né? Mas isso eu estou dizendo sem querer criar nenhuma dificuldade na discussão de voltar às aulas. Ao contrário, eu vou mostrar que é fácil voltar às aulas, né? Então, se você identificou aquele e o núcleo com quem ele se relacionou, quem sabe encontra aquele que contaminou, não é isso? E se não, no mínimo, ele encontra aquele que ele estaria contaminando e distribuindo, né? Multiplicando. Né? Hoje já está contaminando mais de 2,5, 2,6 aproximadamente, pelo que eu estou sabendo, né? No início era diferente, né? Hoje fala-se de 1 e pouco por 1,2, 1 ponto não sei o quê, mas é mais, na verdade. Então, eu isolei o contaminado e aí eu sou obrigado a manter isolado um período aquele grupo contatado. Faço os testes, se for o caso, eu refaço o teste mais uns dias depois, aqueles que não tiverem contaminado não vai aparecer mesmo, libera, não é isso? E trata para fortalecer a imunidade aqueles lá, e trata para também fortalecer a imunidade desse contaminado, mais um antiviral que ele já talvez passe sem precisar nenhum tipo de tratamento adicional, né? A grande maioria vai ser isso, pela experiência que eu vi em Búzios, em Porto Seguro, em Porto Feliz, né? E mesmo Chapecó, né? Se a gente quiser pegar alguns municípios no Brasil, correto? Se a testagem, como eu disse, puder ser mais próxima a um período do outro, que nem agora a Inglaterra vai fazer, que eu estou achando que é o máximo, é o máximo do máximo, né? Porque tem custo, tá? Número de um morto ontem. Então, digamos que a testagem chegasse a 50% da população. Olha quanto você vai baixar, vai pegar aquele 60% mais circulante. Outra coisa, tu já tem o vacinado. Mas aí você... veja bem, vamos tirar... Mas o governo continua daí no sistema de controle daí, por exemplo, de fechamento, de lockdown, tudo. Mas eu te mostro como depois tudo fica... Depois eu quero saber o que eu vou te mostrar como fica tudo fácil, ao meu juízo. Né? Tudo fácil. Olha só, hoje nós já temos 20% de vacinados, pelo menos a primeira dose no Rio Grande do Sul, não é isso? Sim. Vai fazer teste ou não vai fazer teste? É aconselhável que 30 dias depois concluída a vacinação, da vacina do indivíduo, ele faça o teste para ver se ele ficou imune ou não. Sim. Aqueles que não ficaram imunes, então tem que entrar e fazer a mesma coisa, também tratar aqueles para eles não se tornarem vetores de proliferação, compreende? Mas uma vez, porque aí tu já sabe, já está com imunidade da vacina, tu não precisa fazer testagem, retestagem. E a testagem não poderia seguir o mesmo sistema que a gente tem no sistema de vacinação, por exemplo, profissionais da educação, profissionais da segurança. Isso. Agora a gente está com a história da volta às aulas. Isso, então a minha ideia é assim. Botar um profissional para as crianças ali, fazer uma testagem compartilhada, público-privada. Tá? Isso muda muito, porque tu já tem os vacinados, que no máximo vai fazer um teste, pode ser o governo ou não, né? Mas aí não entra naquela polêmica também das vacinas, que daí a iniciativa privada vai dar... Já empresários já colocaram lá, eu vou comprar as vacinas e vou vacinar os meus colaboradores. Não, mas é fácil. Tem essa... Quando vier a vacina, daí já muda a história. Enquanto não tem vacina, porque hoje tu não tem horizonte. Qual é o horizonte? É esperar que venham todas essas cepas novas que estão aí na Índia, agora que dizem que é pior, e daqui a um pouco nós estamos no quarto, né, na quarta onda, terceira onda, quarta onda, não sei. Vamos dizer que tivemos a segunda onda, terceira onda. Quando é que vai parar isso? A única maneira de estancar, daqui a 2 meses ou 3 meses, é nós fazer esse controle de separação de quem efetivamente é transmissor sem querer. Não é isso? Sim. Tá? Sem querer. Né? E isso não vai pegar mais toda a população, porque uma parte já está sendo vacinada,
e tu pode fazer uma testagem a partir de baixo para cima, se quiser, em vez de pegar de cima para baixo, até encontrar a faixa de vacinação. Muito certo, vacinar agora o pessoal que tem morbidez, essas coisas, tal, acho, tá? Mas veja só. Já que não tem vacina para todo mundo. Vou te falar do poder público e do privado. Veja bem. Acho que não dá para o governo, eu estou dizendo assim, até usei o termo seguinte aqui, ó, vou dizer assim. Não, estou comparando porque teve essa polêmica das vacinas, né? A iniciativa privada e empresários se propuseram a fazer a vacina para os seus colaboradores. Aí ficou aquela questão, mas como não tem vacina para todo mundo, de repente alguns vão comprar vacina e o poder público não vai disponibilizar para aquelas pessoas que não estão. Olha o que eu pus no meu texto aqui, no meu documento, ó. Aconselha-se que o governo modifique seus decretos regulatórios do enfrentamento da Covid-19, inicialmente, por exemplo, facultando que as empresas que adotarem o procedimento e metodologia acima, que eu expliquei aqui, possam retomar a plenitude ou a progressividade da sua atividade. Então, o que acontece? Uma empresa que tem 100 funcionários, mas que hoje ela só pode trabalhar com 20%, ou talvez nada, né? Ou muito pouco, devido à bandeira, não é isso? Se tu disser para ele assim, olha, se tu testar todos os teus funcionários e se tu tiver infectados, separar aquele e tu faz também o tratamento para os contactantes daquele, os demais estão liberados para voltar para o trabalho. Tu pode retomar a tua atividade até o tanto que tu tiver seguro. Qual é a empresa que está hoje com uns 30%, 40%, 60% de atividade que não quer ir a 90%, 80%, 100%? Com certeza. Qual é que não vai querer pagar esse testezinho? Tu me entende? Sim. E Mas não seria isso também a mesma, não serviria isso para a vacina também? Esse sistema? Só que a vacina não está disponível, não adianta, não tem onde ele buscar a vacina. Eu não posso trabalhar essa vacina porque não tem o produto. Tu não tem o meio, é verdade. Tu não tem o produto. Mas aqui a testagem é possível, não é isso? Então, as empresas, eu até conversei com a Simone Leite, que foi da Federação, que é da Federação, perguntei, olha, e essa ideia para o comércio, como é que seria? Ela me respondeu, olha, mas isso é que nós defendemos desde o ano passado. Ou seja, o setor do comércio, que eu acho que era mais delicado, se eu tenho uma sinalização que para eles isso é bom, imagina para uma agroindústria, para uma indústria que tem contrato de exportação, né, e que depende de todas essas coisas, não é isso? E que tem restrições lá fora por causa da Covid, eu sei, porque eu estava agora na discussão de exportação de frango, os caras, além das análises daqui, ainda querem fazer análise quando chega no porto. Sim. E diz assim, mas e se o governo diz que tem um sinal de Covid, tu tem que pegar de volta a mercadoria e me mandar outra. Aí ninguém quer entregar produto, né? Sim. E então, no caso de fosse uma testagem positiva, daí dessas testagens a pessoa dando positivo, encaminharia para um tratamento? Não, seja governo ou seja privado. Vamos pegar o privado, mas vale a regra. É o seguinte, eu tenho lá 100 trabalhadores, não é isso? No dia que vieram para o serviço, não é isso? Ou no dia combinado, testou 1, 2, 3, né? Encontrou de 100, 5 positivos. O que vai acontecer? Vão para casa. E ver com o médico, ele tem que aí orientar o médico, ou vai no posto de saúde, ou aí tem que ter combinado uma estratégia para ele ir para casa e aplicar aquele protocolo. Se ele já está contaminado, mesmo que é assintomático, então ele teria que fazer aquele reforço de imunidade. E eu digo, pelo que eu aprendi, junto com o antiviral, que já ajudaria a reduzir a carga de contaminação, se não do vírus, de outras coisas, que o organismo se torna mais reativo, certo? Ao vírus, correto? E a mesma coisa é tratar o grupo que está na volta. Testa o grupo, vê se tem alguém também contaminado, né? Dá o reforço de imunidade, aquele grupo teria que ver se vai analisar de novo dali a alguns dias ou depois para liberar ou não liberar. Mas se ele está convivendo junto em casa, por hipótese é a família, vai ficar todo mundo ali os 15 dias, né? De resguardo. Então, tu não faz um lockdown, tu faz um isolamento dos casos e dos contactantes dos casos. Ponto, só. O resto da atividade funciona. Imaginemos uma hipótese que é o Teatro São Pedro. Sim. Não é isso? Sim. Se nós estabelecêssemos, o governador estabelecesse, né, que quem estiver vacinado, as 2 doses, né, dentro do prazo X, não é isso? Testado negativo nos últimos 4 dias, pode frequentar. Pronto.
Tu pode fazer uma peça... É o que se fala em relação às viagens, né? Correto. É o que se fala em relação às viagens. Para ir para a Argentina, tu tem que entrar com prova de que tu não está contaminado. E não seria considerada discriminação? Não. Seria saúde pública. No caso aqui, se for chamar o empresariado, o governo pode dialogar e tal, Sim. mas seria uma coisa facultativa. Aí tu mantém a regra. Aquele que não quer fazer, continua na regra, não é geral, né? Sim, entendeu? sim. Não quero fazer, então tu só pode 30%, né? Mas um restaurante que tiver 2 ambientes separados, sim, ele pode lotar um de pessoas com comprovante de não contaminação e de vacinados. No outro, ele vai observar aqueles 2 metros, aquela coisa... É que a questão é que muita gente se preocupa com os frequentadores e tem a preocupação dos trabalhadores no local também, como é o caso agora das voltas às aulas. Sim. Né? Você vê os professores, funcionários, enfim, todo mundo que trabalha nas escolas. Por exemplo, usando o exemplo da volta às aulas. Sim, então, isso é muito importante. Né? Eu vi que o prefeito Melo anunciou na quarta ou quinta-feira que vai fazer testagem, né, RT-PCR, com os professores, que é o melhor teste, certo? Eu já fiquei muito confortável de ver essa predisposição, né? Até tenho pré-agendado uma conversa não sobre isso amanhã com ele, por um outro motivo, sim, com o Movimento Reage Brasil, sim, né? Se a agenda se mantiver, vou estar com ele amanhã, né? Mas, enfim, só que assim, vai fazer uma testagem dos professores e as crianças. Que podem levar o vírus para casa. Então, eu acho que ele pode... Sintomaticamente. Eu não sei qual é o custo do teste LACEN, né? O tal do PCR, né? RT-PCR, não sei, né? Não tenho noção. Então, eu também não posso fazer uma simulação de valor. Né? Mas, veja só, então, eu entendo que ele deveria fazer uma testagem com os professores e, no mesmo período, com os alunos. Sim. Porque, então, ele vai identificar, a partir de alunos, eventualmente, vários que estão contaminando por aí, que estão na família. Tu me entende? Ele já resolve, numa cacetada só, como se diz, matar 2 coelhos. Né? Ele vai analisar as crianças e aquelas que ele encontrar com problema, vai logo na família e examina todo mundo lá. Tu me entende? E se tiver que isola e acompanha aqueles lá. E se o município puder, ou o Estado, fornece até a medicação. Se é carente, se não tem condições de comprar, essas coisas todas. Por quê? Porque é interesse público, não é isso? Sim, interesse público. Interesse público, correto? Então, teria que fazer também com as crianças. Fazendo isso, não tem mais o que dizer, não vamos voltar para a aula, porque vai estar na aula um professor testado, não contaminado, e um aluno testado, não contaminado. Perfeito. Bom, dali a alguns dias pode ser que algum adquira, né? Sim. Por convívio. Sim. Mas como você vai testar de novo, né? Você vai de novo isolar os casos que porventura encontrar. Sim. Correto? Sim. E se entre esse caminho aparecer algum contaminado, faz o mesmo processo. Sim. Então, o que vai acontecer depois de 4 testes, 5? Vai dar isso aqui, ó. Vai dar uma desidratação na contaminação por Covid, correto? Não é que vai eliminar. Dali para frente, depois tem que fazer o monitoramento, ok? Como fosse qualquer outra moléstia preocupante, né? Problemática. E se até o final do ano vier um comprimido para isso, né? Bom, aí e todo mundo vai estar vacinado, sim, entende? Sim. Aí é monitorar para nós vencer o ano. Agora, veja só. Doutor Vicente Boguin, infelizmente nosso tempo está esgotado aqui. Passou muito rápido, né? Passa muito rápido. Eu queria falar ainda sobre o Reage Brasil ainda, mas o nosso tempo passou muito rápido. Só para encerrar, para colocar isso em prática, em 2 minutos, doutor Vicente Boguin, qual a possibilidade de conseguir colocar isso? Bom, primeiro, eu fosse prefeito, eu fosse governador, é natural que eu iria estudar, ia pedir para os assessores, verificar quanto isso vai custar, né? Como tem alguma coisa nesse sentido? Não, eu não entrei nisso, porque senão eu iria arrumar muita distração no miúdo, quando eu tenho que passar a ideia, né? Bom, mas está aqui, está lançado aqui a ideia. Para quem começar, olha ali, está ali a legenda, o governo terá como subsidiar. A gente tem aí, então, está lançada a testagem pela vida. Deixa eu dizer só uma coisa. Pois não. Vai ter um público que não é empregado de empresa e que não é do Estado, certo? Sim. Então, você poderia ter uma regra dizendo o seguinte, que o cidadão pode fazer ele por conta própria, vai na farmácia, anda com aquele certificado, com aquilo ele está liberado para ir onde quiser. Sim. Isso já acontece há quanto tempo com a febre amarela?
Você vai em certos lugares no exterior, tem que levar comprovante que teve vacinação da Malária. Faz igual. É verdade. Correto? Faz igual. Posso resumir só num ponto assim, ó? Por favor. Preocupação, a vida. Sim. Né? A vida. Controle da Covid e baixar isso aí para evitar. A reduzir, porque não vai se acabar, a internação hospitalar, porque é um sofrimento enorme, não é isso? Sim. Retomar a atividade econômica, ok? E retomar o convívio social. Isso é importantíssimo. Correto? Isso é importantíssimo. Senão, como é que nós vamos retomar convívio social nessa confusão que ninguém sabe? Doutor Vicente Bogo, muito obrigado pela participação. Repito, infelizmente nosso tempo está curto. Agradeço a participação. Espero que comigo aqui no programa seja a primeira de várias. Muito obrigado. E você é o primeiro a fazer essa abordagem. Olha aí, sou o primeiro? Tá aí. Se você perdeu, entre nas nossas redes sociais, está lá a entrevista então com o Vicente Bogo, completa sobre então a testagem pela vida. Muito obrigado mais uma vez, tá bom? Muito obrigado a você. Um abraço a todos. Nós vamos a um rápido intervalo. Na sequência, tem mais Cruzando as Conversas aqui na RDC TV. Aí, nesse segundo bloco, a gente vai falar aí sobre a questão do tratamento precoce que ganha frente parlamentar. É um instante só, a gente já volta depois do intervalo. Estamos de volta com, eu já ia dizer o Portal RDC, estamos de volta com Cruzando as Conversas da noite desta segunda-feira, que nesta segunda parte do Cruzando a gente vai falar sobre tratamento precoce e ganha frente parlamentar. Para discutir o assunto, nós vamos ter aí o deputado Biratã Sanderson, a vereadora Fernanda Bart, o vereador Matheus Gomes e a vereadora também Karen Santos, para falar aqui com a gente essa noite, então, sobre tratamento precoce ganha frente parlamentar. A minha produtora está falando que tem uma propaganda aqui, Nádia, produtora. Gente, depois das perguntas na segunda parte, a gente vai ver a propaganda, o que é? Mas é só falar o rdcshopping.com.br. Dos bolinhos da Fábio, a gente tem aí o nosso merchan do rdcshopping.com.br para você conferir ofertas imperdíveis, inclusive, olha aí, ó, com você assina e você já ganha aí um brinde surpresa dos bolinhos da Fábio, olha, sensacional, tá aqui, ó, um bolo Pool Cake de chocolate com morangos e uma linda caixa decorada por apenas R$ 60,00 e esse produto é aquele do frete grátis. Você recebe em casa sem pagar bolos da Fábio. Olha, faz o maior sucesso aqui no programa com a gente. Não deixe de entrar lá, tem essas e outras ofertas. A gente tem também o Dia das Mães chegando, rdcshopping.com.br. O Marketplace dos Gaúchos, olha, sensacional. Não deixe de perder essas e outras ofertas. Não precisa ser só para sua mãe também, pode ser para a namorada, pode ser para uma amiga, pode ser para você mesmo. E no caso que a gente mostrou aí dos bolinhos da Fábio, você recebe em casa de grátis, frete grátis para quem comprar então os bolinhos da Fábio, rdcshopping.com.br. Bom, na segunda parte do Cruzando desta segunda-feira, a gente vai falar sobre tratamento precoce ganha frente parlamentar. Para discutir esse assunto comigo, nós vamos ter o deputado federal Biratã Sanderson, a vereadora Fernanda Bart, o vereador Matheus Gomes e a vereadora Karen Santos. Já temos aí os nossos participantes aqui do programa. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí? A gente já tem o contato aí. Vou dar uma boa noite para a Fernanda Bart, que eu já vi ali. Vereadora, está me ouvindo? Boa noite. Boa noite, Cláudio, querido. Tudo bem? Prazer falar contigo. Vamos ver se o deputado federal Biratã Sanderson está me ouvindo também. Está me ouvindo, deputado? Olá, Cláudio, assistentes da RDC TV. Sempre bom falar com vocês. Prazer também é todo nosso. Vereador Matheus Gomes, me ouve? Boa noite, Cláudio. Estou te ouvindo perfeitamente e já aproveito para cumprimentar todas e todos que nos assistem. Maravilha. E a vereadora Karen Santos, está me ouvindo também, Karen? Boa noite. Boa noite, Cláudio. Estou te ouvindo perfeitamente.
Que coisa boa. Bom, vamos começar falando, vou começar falando com a minha querida amiga Fernanda Bart. Vereadora, vamos começar explicando para o pessoal em casa, então, sobre então... sim, maravilha. Agora, às vezes eu falo com a voz do além, que é a minha produtora que está falando comigo aqui. A Fernanda Bart sabe como é que é. Bom, vamos começar falando então sobre o tratamento precoce ganha frente parlamentar. Vamos explicar para o pessoal de casa exatamente o que significa isso, vereadora. Bom, Cláudio, eu tinha entendido com a tua produtora que essa era a segunda parte de um programa sobre esse assunto, né? Isso. Porque quem propôs a frente parlamentar não fui eu, foi a vereadora Mônica Leal. Sim. E a outra frente parlamentar é do vereador Oliboni. E eu acho as duas frentes válidas, porque é papel da Câmara de Vereadores debater esse tipo de assunto. Então, cabe a nós, inclusive eu votei frentes parlamentares que eu jamais concordaria de alguns outros temas, porque em questão de respeito aos vereadores, porque eles têm o direito de debater os temas que eles tiverem vontade, eles foram votados por determinada parcela do público que quer ver eles debaterem aqueles temas. Então, é da democracia, é do diálogo, poder tratar desses temas, né? Inclusive, eu sei que a frente parlamentar da vereadora Mônica, ela quer tratar sobre essa questão dos medicamentos. Sim. E não tem nem medicamentos fechados. Ela não diz é o medicamento X, Y, Z. Sim, para o pessoal entender. Os medicamentos que puderem ser usados para fazer um tratamento desde o primeiro dia de doença. Então, a ideia da vereadora, e eu não estou aqui, não sou porta-voz dela para falar sobre a frente dela, mas a ideia dela é levar especialistas, fazer um debate científico, trazer gente dos dois lados, com os dois pontos de vista diferentes, claro, e que ao final se chegue a uma solução, né? Não, vereadora, eu sei, é que você votou a favor, então, só para o pessoal de casa entender. Então, a vereadora Mônica Leal teve a iniciativa de criar a frente parlamentar, né, sobre os possíveis benefícios do tratamento precoce no combate à pandemia aqui do coronavírus em Porto Alegre. Foram 26 votos favoráveis a 6 contrários. Né? E é justamente por isso porque você votou a favor dessa frente parlamentar. Por isso que eu estou falando contigo. É porque eu sou a favor do debate e do diálogo. Eu acho que todo mundo tem o direito de debater o tema que quiser. É difícil eu votar contra uma frente parlamentar dentro da Câmara de Vereadores, ainda mais sobre um tema como esse, que é tão polêmico e que tem gente tão polarizada dos dois lados. É um momento oportuno, muito oportuno e legítimo da Câmara de Vereadores de propor esse debate, né? Pois então, vamos continuar falando, então, quero falar com o deputado federal Biratã Sanderson, então, para sair para o Congresso, para saber o assunto na questão do Congresso saindo aqui do município. Boa noite novamente, deputado. Boa noite, Cláudio, sempre muito bom falar com vocês. Eu quero cumprimentar a minha amiga pessoal, Fernanda Bart. Fiquei muito contente e orgulhoso de vê-la ocupando uma das vagas na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Desejo sorte a Fernanda Bart, tenho certeza que ela tem muito a contribuir com a população porto-alegrense. Cumprimento o vereador Matheus Gomes, que eu não conhecia, estou conhecendo agora. Desejo um ótimo debate para nós. Cumprimento a vereadora Karen Santos, 2 jovens, vocês provavelmente, a Fernanda não, mas a Karen e o Matheus provavelmente têm idade para serem meus filhos. Eu fico contente, Cláudio, em ver essa juventude toda propondo debates, como disse muito bem a Fernanda. O parlamento, nós aqui na Câmara dos Deputados em Brasília, seja nas Assembleias Legislativas, nas câmaras de vereadores, o parlamento é a casa da discussão, do diálogo. Muitas vezes há aí um esgarçamento nas relações, mas isso é natural de uma democracia. As democracias são ruidosas, são barulhentas. Os regimes totalitários são silenciosos. Então, cumprimento a vereadora Mônica Leal por ter apresentado essa frente parlamentar. Cumprimento a Fernanda Bart. Eu acho que eu também comungo dessa linha, né? Tenho assinado também inúmeras frentes parlamentares aqui na Câmara Federal, mesmo não sendo de
temas próprios das minhas plataformas, dos meus ideais, mas assino porque se nós não debatermos, não discutirmos toda a sorte de assuntos e matérias no parlamento, onde nós vamos debater, né? Então, nós aqui na Câmara Federal, Cláudio, temos feito inúmeros debates, em especial nas comissões temáticas, e o tema tratamento precoce tem pautado essas discussões. Nós procuramos sempre manter um tom diplomático e cortês, respeitando as adversidades, mas mesmo eu não sendo da área da saúde, eu sou oriundo da área do direito, eu sou policial federal, não sou um especialista em saúde, em medicina, enfim, ou em farmácia, ou no campo das clínicas da medicina. Mesmo assim, como um agente político, nós somos obrigados, e acho que isso é uma obrigação positiva, a discutirmos esse tema, tratamento precoce. É um tema que, se não fosse tão caro à sociedade brasileira, ele não estaria pautando inúmeros debates. Hoje mesmo, no final da tarde, eu participei de uma videoconferência, uma reunião por videoconferência com uma médica de São Paulo e um médico gaúcho do Rio Grande do Sul, de Santa Cruz do Sul, essa reunião foi buscada por eles para que nós discutíssemos o tema tratamento precoce e a possibilidade da Anvisa retirar embrólios burocráticos na distribuição de ivermectina, que é um medicamento utilizado largamente aí e se popularizou desde o início da pandemia. Sim. Eu mesmo, até porque não sou da área, nunca tinha ouvido falar em ivermectina. Sim. Deputado, eu vou querer saber o que saiu dessa conversa aí, o que foi concluído dessa conversa, mas antes eu quero chamar, então, agora a vereadora Karen Santos para saber o que ela pensa sobre o assunto. Boa noite, vereadora. Boa noite. Então, primeiramente, eu não voto em qualquer frente por tradição, eu voto em frente parlamentar por entender o sentido social dela, que é fomentar debates necessários. Nós estamos vivendo um momento ímpar no parlamento, que é uma pandemia que nós, enquanto parlamentares, nunca enfrentamos anteriormente, a classe médica também não, ou seja, tem muitas resoluções inconclusivas. E esse debate em relação ao tratamento precoce, vinculado ao kit Covid, é algo que tem que partir, primeiramente, da área médica e científica, sabe? Eu acho que colocar uma discussão desse porte, com tantas pesquisas inconclusivas e tantas divergências da área, para o parlamento ou para o judiciário, é para confundir. E, infelizmente, essa vem sendo a política adotada pelo governo federal desde o início da pandemia. Negar o que é cientificamente comprovado em detrimento de soluções, dentre elas o kit Covid, né? Que, inclusive, aí tem todas as instituições científicas que nós, historicamente, nos balizamos para construir política pública, que colocam o contrário à existência, hoje, nesse momento, de tratamento precoce. Amanhã pode ter, hoje não tem. Inclusive, setores médicos não muito distantes, aqui mesmo do Moinhos, do Hospital Moinhos de Vento, que eu acho que fica a indicação para que essa discussão seja feita com esses profissionais, porque eu acho que não cabe aos parlamentares decidir os medicamentos que vão compor o kit Covid, né? Uma frente parlamentar com esse sentido, nós temos que nos submeter aos comitês éticos, às agências regulatórias. Acho que nós estamos destoando de uma discussão justamente para não enfrentar aquilo que cabe a nós, né? Alimentação massiva, renda básica emergencial, distribuição de EPIs. Então, essa forma de fazer política, criando esses cavalos de batalha, para dialogar com aquela galera do Parcão, aqui de Porto Alegre, que é a intervenção militar, para coesionar sua base, mostrar apoio ao governo Bolsonaro, para nós não serve.
Inclusive, esse motivo da frente parlamentar que somos contra, hoje é uma das linhas de investigação da CPI em curso, né? O tratamento precoce, a utilização de diversos medicamentos, inclusive a própria indústria farmacêutica que produz esses medicamentos se coloca contrária à orientação ao combate ao Covid-19. Então, vereador, de imediato, esse é o meu posicionamento. Eu sou da área da saúde, sou professora de educação física e não me sinto competente de opinar em relação a medicamentos para tratamento precoce do Covid-19. Imagina o Gilson Padeiro, imagina a Fernanda Bart, imagina o Matheus, que é historiador, sabe? Muito bem. Vereadora, eu vou pedir agora a opinião do vereador, então, Matheus Gomes. Por favor, vereador Matheus Gomes. Boa noite novamente. Boa noite, Cláudio. Quero também cumprimentar a Fernanda, o deputado Sanderson e a vereadora Karen Santos. E dizer que eu votei contra a criação dessa frente parlamentar, porque nós estamos num momento de muita urgência. A população não aguenta mais essa situação da pandemia e as informações cruzadas que os governos dão a todo momento. Nós temos uma ampla disseminação de desinformação e isso não está ajudando a gente a sair dessa situação, que é uma crise sanitária. Na semana passada, a média de mortes no Brasil causada pela pandemia estava em mais de 3 mil diariamente. Acabou de sair um dado sobre a situação do Rio Grande do Sul. Pelo segundo mês consecutivo, nós temos mais pessoas que vêm a óbito no nosso estado do que pessoas que nascem. Porto Alegre, nesse momento, tem mais de 90% das UTIs, dos leitos de UTIs ocupados. Então, nós estamos numa situação urgente e não cabe ao Legislativo ficar fazendo debates que não nos levam em lugar algum. Essa é a grande questão. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, Cláudio, que dá a diretriz para o combate à pandemia a todos os países que fazem parte dessa instituição, a mais respeitada no âmbito da saúde a nível mundial, fez um estudo com mais de 11 mil pessoas em 30 países e chegou à conclusão de que a cloroquina ela não é um remédio eficaz para combater a pandemia. Ela tem os seus efeitos benéficos comprovados pela ciência para combater a malária, o lúpus, doenças reumáticas, mas Covid-19 não. E a mesma coisa com relação à ivermectina, por exemplo. A farmacêutica americana Merck, que é a maior fabricante de ivermectina no mundo, não recomenda o uso dela para o Covid-19. No Brasil, os 4 maiores produtores de cloroquina não fazem essa indicação. Então, por que está havendo esse debate político nesse momento sobre esse tema? É para desviar o foco daquilo que é central no combate à pandemia, que são aquilo que a gente compreende como medidas não farmacológicas, ou seja, o isolamento social, que é tão falado desde março do ano passado e que precisa ser garantido com direitos sociais, ou seja, o auxílio emergencial digno para a população, projeto de renda complementar, como nós apresentamos aqui em Porto Alegre, para a população pobre em situação de extrema pobreza, auxílios aos pequenos e médios empreendedores que nesse momento estão passando muita dificuldade com esse abre e fecha desorganizado, testagem em massa, como nós vimos conversando anteriormente aqui no programa, a ampliação dos leitos com uma medida estrutural e não apenas emergencial, políticas de segurança alimentar para a população começar a ter saúde pelo que é básico, que é o direito à comida na mesa. São essas as medidas que podem nos ajudar a sair dessa situação mais fácil. E tem outros países do mundo que já estão experimentando isso, Cláudio. O Brasil, nesse momento, está atrasado. A Europa está fazendo testes já de eventos, de pessoas sem máscara. Está tentando voltar à normalidade, mas está fechada para o Brasil. O mundo está fechado para o Brasil nesse momento, porque, infelizmente, os dados apontam que nós temos a pior gestão do ponto de vista do combate à pandemia. Dentre outras coisas, porque incentiva debates que não são educativos para a população, que não disseminam conscientização. E é por isso que a gente está numa sequência de escândalos. Para combater uma pandemia, tem que ter centralização em todo o país. É pandemia no mundo inteiro. Começou lá no Oriente, veio para o Brasil e se espalhou pelo mundo. Se nós não temos centralização no Brasil, como é que nós vamos vencer essa situação? E nós já estamos aí, Cláudio, troca de ministro, CPI, um desgaste que não faz bem para a população. Vereador. Porque estão se incentivando questões
como essa ideia do tratamento precoce que não ajuda. Vereador, essa é a grande questão. Deixa eu continuar a rodada, então, passar ali para a vereadora Fernanda Bart. Vereadora, por favor. Aqui, olha só, vou começar de trás para frente. Quem tirou a centralização no Brasil foi o Supremo Tribunal Federal, ao determinar que o governo Bolsonaro não tinha o poder de decidir sobre as questões relativas ao Covid, passando aos governadores e aos prefeitos. Tá? A gente tem feito aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho feito particularmente, conheço outras pessoas que também têm feito, uma série de entrevistas em profundidade com cientistas, com médicos que trabalham na área, em diversos municípios do Rio Grande do Sul, que já adotaram o tratamento precoce, porque é preciso deixar uma coisa muito clara aqui, toda doença tem tratamento precoce, que não é nada mais além do tratamento que se faz desde o primeiro dia para uma doença. Independente do remédio que você queira usar, tratamento precoce é uma coisa que existe na medicina desde a pré-história, tá? Então, o tratamento precoce, ele não tem obrigatoriamente 2, 3 remédios. Ele está aberto. Ele tem todos os remédios que possam fazer efeito desde o primeiro dia da doença. Nesse caso, por exemplo, eu não vou falar sobre os outros, eu vou falar exclusivamente sobre a ivermectina, que não é produzida no Brasil pelo Merck, tá? É outro laboratório farmacêutico. E que o próprio laboratório diz que a bula da ivermectina, infelizmente, não é atualizada desde os anos 80. E que hoje se sabe que ele tem um amplo espectro de tratamento antiviral e anti-inflamatório, que vai muito além do vermífugo que ele foi originalmente projetado. Tanto é que, sim, já existem milhares de trabalhos que provam isso, inclusive na Organização Mundial de Saúde. Tá? Aqui a gente tem vários municípios no Rio Grande do Sul que tem pouquíssimos casos já de Covid e que estão tratando desde o início quem precisa de tratamento, quem está com Covid. E sim, fazem coisas que o Porto Alegre não fez, infelizmente, no governo passado. O governo Marquesan foi um desastre completo nessa área, porque a gente deveria, desde o início, ter testado toda a população e ter isolado apenas a população vulnerável e a população que estava em risco ou que tinha tido contato com quem estava contaminado. E não foi o que aconteceu, né? Se optou por fazer simplesmente um isolamento das pessoas, um fechamento geral, e como qualquer coisa, e assim, eu não preciso ser médica para falar isso, basta eu ler e me informar. Se tu prende a população dentro de casa, ou se tu isola uma determinada pessoa durante muito tempo, o organismo dessa pessoa vai perdendo a resposta imune a qualquer coisa, não é só o Covid. A pessoa vai ficando com a imunidade baixa. Junta isso à depressão, ao desemprego, a não saber de onde vai vir o dinheiro no mês que vem, tudo isso baixa a imunidade de uma pessoa. E aí tu tem esses lockdowns, aí tu solta a pessoa, tá? Vereadora. Permite que ela volte para a rua. Não, deixa eu só terminar, Cláudia, eu não falei nem metade do tempo dos meus antecessores. Eu só quero dizer assim, ó, terminando o que a Karen Santos falou, a vereadora colega Karen Santos, tem muito respeito pelos vereadores, mas é preciso dizer algumas coisas, tá? Ela diz aqui, muito acertadamente, que não somos nós, vereadores, que temos que definir remédio ou tratamento ou coisa qualquer que seja. Mas o PSOL encabeçou a liminar que proibiu a população de baixa renda, a população que mais precisa de ter acesso aos remédios, do tratamento precoce, que era distribuído gratuitamente nos laboratórios pela prefeitura. Ou seja, se partido político e político não tem que estar definindo isso, se é definição de médico, que fosse respeitada a definição do Conselho Federal de Medicina, que diz que essa é uma liberdade médico-paciente e partido e político nenhum tem o direito de opinar nisso. E isso é a definição do Conselho Federal de Medicina, que está acima de qualquer direção de hospital, que está acima de qualquer secretaria de saúde, tá? Eu termino por aqui. Bom, eu quero só queria saber a opinião aqui de vocês. Vou começar pelo deputado, então, para seguir a ordem da rodada, tá? A Justiça Federal proibiu a propaganda de tratamento precoce e kit Covid e disse que influenciadores que participarem de ações incentivando o uso dos medicamentos sem eficácia comprovada devem se retratar. E aí eu pergunto, se criar uma frente parlamentar sobre os benefícios do tratamento precoce, não seria aí contra essa decisão? Quero ouvir vocês, começando com o deputado Sanderson, por favor. Deve sim se manifestar sobre todas. Está me ouvindo? Estou ouvindo agora, deputado, por favor. O Poder Legislativo, o Parlamento, deve se manifestar, na minha opinião, sobre todas as questões que dizem respeito à nação. Todas.
nos temas em que nós não temos conhecimento, chama-se peritos. Nós chamamos aí e chamemos médicos, técnicos da área médica e de saúde, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, para nos orientarem. Alijar o parlamento de qualquer tipo de discussão significa dizer que nós não temos uma democracia em toda a sua extensão. Então, o parlamento, sim, deve se manifestar em todos os temas e em todas as matérias. Por outro lado, nós temos visto que poucos, talvez até nenhum país mundo afora, e o Brasil também está dentro desse conjunto, mas poucos países mundo afora têm ou tiveram a receita do sucesso no enfrentamento da Covid. Claro, eu sou um deputado aliado ao presidente Bolsonaro, sou vice-líder do governo na Câmara e reconheço que nós, no âmbito do acertamos e erramos, isso aí é do jogo da natureza humana. Vai acertar, né? Agora, o que não dá para aceitar é discursos fáceis de que ninguém sabe fazer, eu é que sei fazer. E aí, nesse aspecto, essa certa arrogância que nós temos visto, e eu não falo na Câmara dos Vereadores, porque não conheço o cenário, mas eu falo aqui pela casa, essa arrogância que tem minado, em especial parlamentares da oposição, essa arrogância eu vejo como negativa, porque não contribui, não soma. Dizem que nós não sabemos fazer, mas em como fazer, porque os países aliados a partidos da esquerda também estão com uma enorme dificuldade. Nós vimos aqui na Argentina que conta com um governo de esquerda com enormes dificuldades na gestão da pandemia. Lá no México, um governo de esquerda com enormes dificuldades na administração da pandemia. Então, essa arrogância, que na minha opinião não contribui com nada, é que tem cansado a todos nós e achar um ponto de equilíbrio tem sido o nosso desafio aqui, Cláudio. Muito bem. Né? Seguindo... Não, só um pouquinho. Pois não. Só um momentinho. Pois não. Tratamento para dar certo. O que dá certo, então? Porque isolamento, outros países, como a Argentina, fizeram e não deu certo. Tentou isolamento, também não deu certo. Eu estou dando exemplo de dois países que têm administração de esquerda. Vamos vacinar em massa. Sim, então estamos vacinando. 63 milhões de doses já pedidas pelo governo federal e cabe a operacionalização, a administração da vacinação cabe aos estados, não cabe ao governo federal. 63 milhões de doses já, né? Mesmo assim, países que já estão muito mais avançados que nós, como por exemplo os Estados Unidos, estão vendo que mesmo com a vacinação em massa, não há aí um resultado integralmente satisfatório a ponto de dizer, não, vacina que dá certo. Então, nós temos que, num conjunto de ações, num esforço concentrado de todos, vamos deixar as questões eleitorais para o ano que vem e nesse ano de 2021, todos juntos buscam saídas positivas para que saiamos vivos em todos os sentidos, vivos na questão da saúde, mas também vivos na questão da economia. Vou passar agora para a vereadora Karen Santos. Vereadora, por favor, seguindo a rodada, vereadora, por favor. Então, acho que a preocupação do governo agora tem que ser a garantia da vacina e alimentar o nosso povo. Infelizmente, tu faz opções na política, né? E cada escolha é uma renúncia. A gente sabe muito bem ao que o governo Bolsonaro renunciou para fazer essa propaganda em massa nacional em relação ao kit Covid e ao tratamento precoce. Infelizmente, isso está se alastrando também dentro do nosso município, a partir de um grupo de vereadores que quer dialogar com uma base bolsonarista muito bem localizada na nossa cidade.
que não é a mesma população que hoje está necessitando de uma política de alimentação, de auxílio emergencial, de vacinação, sabe? Então, as prioridades do povo brasileiro não são as mesmas prioridades do governo Bolsonaro, não são as mesmas prioridades dessa construção, dessa frente parlamentar com dinheiro público para pesquisar algo que não compete ao legislativo. Sim, nós podemos debater o que nós quisermos, mas acho que a gente, nesse momento de pandemia, de 400 mil pessoas que perderam suas vidas por um vírus que já tem vacina, o nosso esforço, o nosso debate, a nossa construção política tinha que ser em outro sentido, em outras prioridades, né, que já foram muito bem elencadas. O Matheus colocou sobre a questão do auxílio, a distribuição de máscaras, a qualificação do nosso transporte. É isto que o povo de Porto Alegre, as pessoas que vivem do próprio salário, estão requerendo. E nós sabemos que essas não foram as opções do governo Bolsonaro desde o início da pandemia. Então, eu acho um grande desserviço, sabe? A gente está dentro do Parlamento de Porto Alegre encarando essa discussão através de uma frente parlamentar e, inclusive, está fazendo essa discussão sem setores da área médica, porque até para avançar nessa discussão tem que ter esses setores envolvidos, porque isso perpassa por instâncias, por decisões, por conselhos. Nós podemos ter as nossas opiniões, mas nós não vamos ganhar isso na força, na marra, na luta nas ruas, fazendo protesto. São decisões científicas, é um outro campo que não o campo da política. E eu acho que essa é a grande dificuldade que os setores aliados ao bolsonarismo têm de encarar a ciência enquanto algo de uma obviedade, de uma evolução da humanidade que precisa ser considerada nas nossas decisões, não se sobrepor a ela, sabe? Então, é disso que eu acho que a gente fala quando defende outras pautas, outras prioridades, outras frentes parlamentares, em detrimento dessa que foi criada nesse momento de extrema necessidade do povo brasileiro. Por favor, vereador Matheus Gomes. Cláudio, eu concordo com o que tu falou. Ao incentivar a criação de uma frente parlamentar para debater o tema do tratamento precoce, que a comunidade científica, formada por médicos, pesquisadores, já disse que não é o método mais eficaz. Nós estamos falando de uma decisão consolidada a nível internacional, Cláudio, pela Organização Mundial de Saúde. Quando a gente incentiva publicamente esse tipo de questão, nós estamos jogando a população de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul desinformação. E nesse momento, desinformação é letal. Essa é a grande questão que a gente precisa discutir, com o risco do Brasil estar fechando daqui a um mês quase 500 mil mortos. É uma tragédia humanitária que a gente está vivendo e o povo não é cobaia. O presidente Jair Bolsonaro disse esses dias, numa das suas lives, que pode ser que lá para frente cheguem à conclusão de que o kit Covid é um placebo. Tudo bem, não matei ninguém, ele disse. Não é verdade. Infelizmente, não é verdade. Quando se incentiva o uso de remédios que não são comprovados, está colocando a população em risco, desde o ponto de vista dos efeitos colaterais. Está fazendo com que a gente acredite em atalhos. É óbvio que existe tratamento precoce para várias doenças. Só que nós estamos diante de um fenômeno novo. E diante de um fenômeno novo, que é o Covid-19, ainda não se achou um medicamento que tenha a capacidade de cumprir esse papel. E repito, o povo não é cobaia. A situação que a gente está vivendo é grave desde o ponto de vista sanitário, mas também econômico e social. A pandemia tem um impacto brutal na vida de quem mora na periferia. Seja por transporte público, que está lotado, com ônibus cada vez mais restrito para a população, com a taxa de desemprego. Porto Alegre tem nesse momento, Cláudio, mais de 133 mil pessoas que estão em situação de pobreza, de miserabilidade. Essa é a grande questão que a pandemia gera. E quando a gente oferece placebos, quando a gente oferece saídas que não contribuem para a superação dessa situação, nós estamos só empurrando o problema para frente. Nós estamos fazendo com que a sociedade ande em círculos e não consiga sair dessa situação. Tem países de esquerda e de direita. Não é essa questão que o deputado Sanderson está colocando. Comparar esquerda com direita, porque o que aconteceu no Brasil não se compara em nenhum país do mundo. Nenhum país se compara com
o que está acontecendo no Brasil. Um presidente que diz que era uma gripezinha, que não usa máscara, que provoca aglomerações, que fez campanha contra a vacina, que negou a compra de vacinas. Nós já poderíamos ter milhões de doses a mais disponíveis para a nossa população nesse momento. Então, o que aconteceu no Brasil não tem precedente. Nós já ganhamos várias premiações a nível internacional que nos envergonham. Nos envergonham porque o Brasil está de costas para o mundo. Então, nesse sentido, desinformação tem poder letal nesse momento. A população tem que estar unida, conscientizada, e o governo e o legislativo, nós, temos que fazer coisas úteis para a população. E aí é trabalho, é emprego, é alimentação, é política que proteja a condição de vida da população nesse momento, do ponto de vista de renda, de acesso a direitos básicos, é pensar saídas para a educação que estejam alinhadas com a tecnologia, com a segurança sanitária, e não ficar propondo medidas que só nos fazem andar em círculos, não nos tiram do lugar. A gente tem que sair desse lugar que nós estamos agora, porque o povo não aguenta mais a pandemia e os governos e os políticos têm que assumir essa responsabilidade. E não ficar perdendo tempo fazendo debate que não serve para nada para a população, que comprovadamente, desde o ponto de vista científico, não está tendo impacto algum, nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo. Bom, eu ia chamar agora, na ordem da nossa rodada, a vereadora Fernanda Bart, mas a gente perdeu o contato com a vereadora por enquanto, então vou passar para o deputado federal Biratã Sanders. Por favor, deputado. Cláudio, estamos ouvindo. Esse tempo, num debate aqui, me perguntaram, na minha opinião, quem era o responsável quem era o culpado, na verdade, essa foi a palavra, quem era o culpado pelas mortes em decorrência da Covid no Brasil. Eu disse, o culpado é o vírus, né? Querer imputar uma responsabilidade do presidente Bolsonaro de tudo aquilo que tem dado errado na administração da Covid é, no mínimo, uma injustiça. A vereadora Fernanda Bart foi feliz quando ela disse que o governo federal, a governança federal, foi alijada pelo STF de praticar qualquer tipo de ação operativa no caso da pandemia. Isso foi muito claro na decisão do STF, carreando para estados e municípios a operacionalização, a efetivação das políticas públicas voltadas ao enfrentamento da Covid. Então, imputar as mazelas advindas da Covid a um governo que está aí há 2 anos é algo que não dá para aceitar. Aliás, eu nunca tinha participado de política, nem filiação partidária tinha tido até 2018, quando vim aqui para Brasília, para a Câmara dos Deputados, e acompanhava sempre pela mídia, enfim, em algumas leituras, de que os governos de FHC, Lula, Dilma e Temer tinham promovido investimentos portentosos em educação e em ciência e tecnologia. Aí fui me dedicar, isso ainda antes da chegada da pandemia. Participei da CPI do BNDES e ali essas CPIs aí servem muito para, analisando relatórios e uma série de ações governamentais. A CPI buscava ações do governo de 2005 a 2015, e aí, fazendo leituras, ele percebi que, na verdade, da educação e ciência e tecnologia, nos governos, desde FHC até Temer, os recursos foram muito volumosos. Mas os recursos foram volumosos, os investimentos pequenos. Foram inúmeros recursos destinados à educação e à ciência e tecnologia, mas sem serventia nenhuma, porque foram vazados no ralo da corrupção, má gestão, imbricando esses processos todos. E aí, quando nós chegamos na pandemia, nós, sendo um país, o Brasil é um país rico, todos aqui que saíram do Brasil sabem o que eu estou falando, nós somos sim um país muito rico, mas que ano após ano, décadas após décadas, saqueado por quadrilhas que tomaram de assalto o Brasil,
mas vimos que, mesmo com aquele discurso de que os governos anteriores investiram em educação, não investiram coisa nenhuma. O Instituto Fiocruz, que é um instituto federal, nós tivemos lá, agora em 2020, não tinha, nós estamos aqui há 2 anos. O Instituto Fiocruz não tinha sequer uma máquina para fazer envasamento de vacinas. Dos BRICS, apenas o Brasil não tem vacina. China, Rússia, Índia, eu nem falo dos países ricos, nós somos países emergentes, nos BRICS. Por que só o Brasil ainda não tem vacina, sendo um país emergente e entre as 10 maiores economias? Porque não investiram, mentiram para o povo todos esses anos, desviaram dinheiro com mensalão, com petrolão, com toda essa barbaridade que nós todos presenciamos. E a Fiocruz, que é um instituto próprio para esse tipo de evento pandêmico, não tinha sequer um instrumento, um equipamento para fazer envasamento. Aí nós perguntamos, sim, mas e as vacinas, as campanhas de vacinação que o Brasil leva adiante? Ele, não, as vacinas todas nossas, nós não fabricamos uma vacina aqui no Brasil, é tudo importado, tudo vem do exterior, né? E aí nós vimos, realmente, não fizeram tudo errado nesses 30 anos, e nós somos culpados, claro. Deputado. Né? Todos nós aqui somos culpados, porque devíamos ter entrado nesse processo há mais tempo para tentar mudar o rumo das nossas vidas, mas o fato é que em 30 anos não fizeram nada. Deputado. Houve aqui a chamada diáspora científica, em que a nossa juventude toda foi embora do Brasil nos últimos 30 anos. Nós temos um médico gaúcho, o Dr. Calil, que comanda nos Estados Unidos as pesquisas para a fabricação de uma vacina. Deputado, a gente tem um... E por que a juventude não ficou no Brasil nos últimos 30 anos? Porque os governos de FHC, de Lula, de Dilma, só se dedicaram a roubar e mentir para os brasileiros, e agora, por isso que eu digo que é injusto. Deputado, a gente vai fazer Nós vamos fazer as elas no Brasil, no governo Bolsonaro, que está aqui em apenas 2 anos, tendo que trocar o pneu em movimento, e mesmo assim nós estamos dispostos a fazer. Deputado. Estamos firmes e focados em levar adiante projetos para salvar a nação brasileira. Nós somos os maiores interessados em salvar a nação brasileira. Deputado Biratã Sanderson, a gente tem que fazer um rápido intervalinho, mas ainda tem mais o último bloco, eu vou querer saber a opinião. Nós perdemos o contato com a vereadora Fernanda Bart, mas eu vou querer saber no último bloco, então, as considerações finais da vereadora Karen Santos, do vereador Matheus Gomes e também saber aí as considerações finais também do deputado Biratã Sanderson, tá bom? Esperem por aí, é um instantezinho só, a gente já volta para encerrar o programa, tá bom? É um instante só, a gente já volta. Estamos de volta com o Cruzando as Conversas na noite desta segunda-feira pela RDC TV, pelos canais 24 e 524 da Claro Net. A gente está falando aí sobre o tratamento precoce que ganhou uma frente parlamentar. Estávamos conversando com a vereadora Fernanda Bart, com o vereador Matheus Gomes, a vereadora Karen Santos e o deputado federal, o Biratã Sanderson. O programa já está indo para o final, a gente perdeu o contato com a vereadora Fernanda Bart, então vou pedir as considerações finais, 5 minutos. Vou começar então na ordem ali que a gente estava falando antes, pela vereadora Karen Santos. Vereadora, está me ouvindo, por favor? Estou te ouvindo. Então, novamente, obrigada pela oportunidade da gente expandir o nosso posicionamento, né, que desde sempre foi priorizar essas demandas concretas de vida, de alimentação, de condução do nosso povo. A importância também da gente localizar o Bolsonaro, o movimento bolsonarista, os vereadores que dão base para esse discurso que cresce em cima da desinformação, de fake news, de movimentos pedindo intervenção no Supremo Tribunal Federal, enfim, tudo isso que a gente vem acompanhando aqui na cidade de Porto Alegre, no Parcão. É importante a gente localizar esses vereadores enquanto base dessa política, que logo mais vai ser julgada, investigada na CPI que está tramitando nesse exato momento no Congresso Nacional. Não tem consequência as políticas que são operadas em âmbito municipal, em âmbito estadual e em âmbito federal.
o governo Bolsonaro em si, o presidente, ele não é uma criança de 5 anos que não tem consciência daquilo que faz. Pelo contrário, é uma política e a caracterização enquanto um governo genocida diz muito sobre a negação da compra das vacinas, sobre a negação da ciência, sobre essa confusão que se construiu em relação a políticas que são cientificamente comprovadas e que garantem a não disseminação do vírus. Então, tem consequência tudo isso que esse governo operou. Não é à toa, o Brasil está no marco trágico de 400 mil pessoas que perderam as suas vidas, e é muito importante a gente seguir conscientizando, combater essa política de desinformação, de anticientificidade, com informação e com engajamento, porque eu acho que a gente, enquanto povo brasileiro, em especial o povo de Porto Alegre, nós vamos ter que estar muito preparados, unidos, solidários entre nós para conseguir resistir a toda essa onda de desmonte, porque eles estão se aproveitando da pandemia justamente para fazer mudanças estruturais na nossa cidade. Privatizações, concessões, mudança no plano de servidores dos municipários, e é disso que o governo fala. Ao mesmo tempo, ele cria esses cavalos de batalha, essas grandes cortinas de fumaça em relação à cloroquina, em relação a tratamento de ozônio via reto, sabe? Ele cria essas questões e, ao mesmo tempo, que opera toda uma política ultraliberal de desmonte dos nossos direitos, de desmonte das nossas condições básicas, assim, de dignidade. É isso que a gente quer alertar. Como é que a gente consegue sair dessa cortina de fumaça e colocar para o povo brasileiro, para o povo porto-alegrense, quais são as nossas tarefas nesse período? E perpassa por isso, conseguir discutir as coisas certas, o nosso ponto de vista, alimentação, garantia de renda básica, garantia de saneamento, a defesa dos nossos direitos, porque eles estão se utilizando da pandemia, como muito bem colocou lá o ministro Salles, para passar a boiada. Aqui no município de Porto Alegre, com a gestão do Melo, não está sendo diferente. Então, são essas as minhas considerações finais. Assim. Muito bem. Por favor, considerações finais, vereador Matheus Gomes. Bom, Cláudio, a gente precisa perguntar para o deputado Sanderson e para a base que ainda sustenta o governo Bolsonaro que pneu que eles estão trocando. Porque o orçamento recém-aprovado no Congresso Nacional cortou bilhões da área de pesquisa. Nós estamos falando que a vacinação é a principal saída para nós conseguirmos superar a pandemia, mas se em 2020 nós tivemos, né, um investimento de mais de 11 bilhões em pesquisa, o que poderia abrir caminho para o desenvolvimento de vacinas nacionais, agora nós tivemos um corte no orçamento e vamos reduzir ele para 8,3 bilhões. Ou seja, os esforços do governo federal para construir a solução estão diminuindo. E é essa a linha da administração a nível federal por todo o país. Por isso que tem ações da justiça que são obrigadas a derrubar medidas desde o ponto de vista do governo. Porque a estratégia foi a disseminação do vírus. Essa foi a grande questão. Nós temos um estudo da Faculdade de Medicina da USP, junto com a Conectas Direitos Humanos, que analisou mais de 3 mil normas e decretos, ações governamentais que vieram de Brasília desde o início da pandemia. E se chegou à conclusão, analisando elas, de que, de fato, a estratégia do governo federal era que no Brasil a gente tivesse a tal da imunização por rebanho, que não foi alcançada em país algum do mundo. E é por isso que nós temos hoje mais de 400 mil mortos no país, com tendência de aumentar, porque a estabilização nesse momento ela ainda é num patamar muito elevado. Por isso que no ano passado o governo Bolsonaro negou a compra de milhões de vacinas, lá em agosto do ano passado. Porque não acredita nesse método. E aí fica colocando na discussão questões que de fato não existem, que é o tema do tratamento precoce. Como a Karen bem falou, isso se disseminou pelo Brasil inteiro de maneira centralizada, lá de Brasília. E aqui agora nós temos defensores dessa política que estão tentando de todos os meios fazer isso. Sim,
Houve uma liminar movida por mim, pela Karen e por outros parlamentares do PSOL que impediu a distribuição do kit Covid aqui em Porto Alegre. E estava correto fazer isso. Porque no mês de janeiro e fevereiro, quando a onda da pandemia estava crescendo aqui em Porto Alegre, qual era a preocupação do prefeito Sebastião Melo? Era fazer medidas realmente efetivas para combater a pandemia? Não. Era distribuir remédios que não têm comprovada eficácia. No dia 3 de fevereiro, o secretário de Saúde foi na Câmara de Vereadores, eu e a Karen estávamos lá, e disse que o pior já tinha passado. Aí, 3 semanas depois, nós chegamos na bandeira preta, numa situação horrível em Porto Alegre e no estado inteiro. Então, onde é que estava a preparação da Prefeitura de Porto Alegre para lidar com esse momento? E quem perde é a população pobre, trabalhadora, a população negra que mora nas periferias de Porto Alegre, porque isso vai ampliando a crise econômica. Os índices de desemprego não estão sendo recuperados, porque enquanto a pandemia seguir desse jeito, não vai dar para acontecer isso. Ao mesmo tempo, a gente perde direitos sociais, as nossas crianças ficam fora da escola, sem acesso à internet, com várias dificuldades. Essa é a situação que vai se agravar enquanto a pandemia persistir. Então, o que nós estamos propondo aqui agora é uma política efetiva para a gente não empurrar o problema pela barriga. Nós falávamos há 2 meses atrás, o Rio Grande do Sul precisa de um lockdown de 15 dias, com garantias de direitos sociais, auxílio emergencial, renda para a população, proteção de emprego, dos trabalhadores que têm pequenos e médios negócios. É disso que o Rio Grande do Sul precisa. Para quê? Para baixar os níveis de internação nas UTIs, para que a gente possa começar a voltar à normalidade. Isso não foi feito. Nós estamos com uma dinâmica de flexibilização, de voltar tudo ao normal, com 90% das UTIs ocupadas aqui em Porto Alegre. O que vai acontecer? Muito provavelmente, daqui a algumas semanas nós vamos estar com um crescimento novamente dos casos, porque isso que já foi demonstrado nos últimos 365 dias, mais de um ano já de pandemia. Então, por que nós não temos medidas efetivas para combater esse problema, que é sanitário, mas tem um impacto social e econômico brutal? Essa é a grande questão. Nós não temos que ficar discutindo falsas soluções. Precisamos ampliar o grau de conscientização do povo para fazer a higienização das mãos, para usar a máscara, para evitar aglomerações nesse momento, para cuidar de quem está perto de si, certo? Para evitar que a gente continue com essa tragédia que está acontecendo nas famílias, com milhares de pessoas morrendo. No Rio Grande do Sul tem mais gente morrendo do que nascendo pelo 2º mês consecutivo. E isso acontece, dentre outras coisas, pela disseminação de informações que não nos ajudam a combater a pandemia e a superar esse problema. Nós temos que conscientizar nossa população e, repito, políticos, Cláudio, precisam agir sobre aquilo que é o essencial, que é a garantia de direitos, que é a garantia de emprego e o apoio à saúde, à ciência e tecnologia, à educação, para que a gente consiga ter no nosso país condições o mais rápido possível de superar esse problema e não de ficar com essa palhaçada que a gente está vendo acontecer em Brasília, em todo o país aí, com medidas que não são eficazes para combater a pandemia. Ok, obrigado, Cláudio. Obrigado, vereador Matheus Gomes. Por favor, deputado Biratão Sanderson, a gente estourou o tempo, por favor, considerações finais rapidamente. Cláudio, quero registrar, eu tenho acompanhado aqui de Brasília o cenário de Porto Alegre, e pior do que o manejo de uma ação pelo PSOL, os vereadores do PSOL têm um papel a cumprir, têm um eleitorado a atender, e cumpre ali seu papel. Mas pior do que a ação movida ao PSOL foi a decisão judicial do magistrado proibir a venda de remédios. Isso aí, para mim, foi uma decisão assim absurda, vexatória. Aqui em Brasília repercutiu negativamente o ativismo judicial desse magistrado. Amigos meus, juízes, envergonhados com a ação militante de um juiz que exara uma decisão teratológica, absurda, né? Atendendo ali, talvez, determinações ideológicas,
E esse tipo de ação, de decisão, esse tipo, sim, de ação que é contraditória, é nefasta para a sociedade brasileira. Então, precisamos ser coerentes. Né? O PSOL tem defendido aqui na Câmara que defende o povo brasileiro. No discurso são os leões, mas na prática são um gatinho. Porque nós votamos aqui a PEC emergencial para disponibilizar o chamado auxílio emergencial e o PSOL votou contra. Nós votamos aqui na Câmara Federal um veto que dá para todo o Brasil, evitando com que 100 milhões de brasileiros que hoje bebem água que nem animal toma, os seres humanos brasileiros podem ir suja, e o PSOL votou contra. Então, essa coerência ou essa incoerência precisa ser levada à sociedade do Brasil como um todo, porque o discurso não se adequa com as práticas. Nisso, Bolsonaro é bem essa é a realidade. Eu ouvi vocês falarem e vocês vão me ouvir. Então, a prática é diferente do discurso. Por isso, eu, Cláudio, faço aqui um chamamento à sociedade brasileira que está disposta, assim, a achar saídas na pandemia, sem desbarato, sem pantomima, sem pirotecnia, que isso não leva a lugar nenhum. Aliás, leva a reeleições. Eu não estou minimamente preocupado com reeleição, mas percebo aí que em bancadas da esquerda há o maior número de profissionais da política, pessoas que vivem da política. Isso aí é preocupante demais. Eu não vejo nenhum futuro do nosso país com políticos profissionais que vivem da política e estão pouco preocupados com a sociedade brasileira e muito preocupados em se reelegerem e atenderem seus públicos. Por isso, Cláudio, estamos aqui conscientes, em achar soluções para o Brasil, tanto na questão da saúde pública, como também na questão de colocar comida no prato dos brasileiros. Obrigado. Cláudio, pelo convite, e aqui sempre à disposição para debater assuntos de interesse nacional. Muito obrigado, deputado federal Biratã Sanderson. Obrigado a Fernanda Batti, que participou lá no início, vereadora que participou no início do Cruzando as Conversas de hoje, ao vereador Matheus Gomes, e muito obrigado também à vereadora Karen Santos pelos depoimentos. Infelizmente, nosso tempo está estourado. Agradeço, mais uma vez a participação de vocês. Espero que seja a primeira de várias, tá bom? Uma ótima noite. Nós voltamos amanhã com Cruzando as Conversas, tá bom? Uma ótima noite para você e até a próxima. Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas.